roteiro para os stories. O que é que acontece? A gente sabe que o que acontece muito é que os clientes, eles às vezes não entendem a importância dos stories, né? Às vezes eles têm preguiça, ou então está muito ocupado, não dá tempo de gravar vídeo para os stories, né? De fazer algum tipo de ação, né? Tipo fazer uma enquete, uma caixa de pergunta, um teste. Eles não têm muito, e nem criatividade e vários outros motivos. Então, o que é que eu faço? Eu mando para eles um roteiro de stories, de acordo com o nosso funil de conteúdo. Dia de domingo, geralmente, nesse lugar, a gente fala sobre pisos e revestimento. Então, a gente, no domingo, vai fazer uns stories mostrando as combinações de piso e revestimento. Uma da vendedora que fica responsável em fazer esse movimento nos stories, ela vai lá, faz os vídeos, né, mostrando o tipo de piso e revestimento. Depois ela faz uma enquete perguntando se a pessoa gostou mais do piso A ou do piso B. Por que eu não coloco o piso? Porque eles têm muitos pisos. Então, eles que sabem qual piso que é interessante mostrar. Então, eu coloco o piso A ou o piso B. E depois, às 15 horas, eles vão fazer um outro stories, apresentar os pisos e revestimentos acompanhado dos preços. Que aí faz sentido. Você faz um story sequenciado e no final você faz CTA, né? Tipo, coloca o preço, né? O preço do primeiro piso e coloca também, né? Dizendo se está na promoção ou então falando sobre a forma de entrega. Porque aí faz sentido você fazer um vídeo nos stories mostrando e vendendo. E aí você fecha o ciclo, né? Começo, meio e fim. Eu sempre gosto muito disso, de começo, meio e fim. Então, eu ensino a eles a como fazer isso, e isso acontece todos os dias da semana. Então, esse roteiro aqui roteiro de histórias para ele acontece semanalmente. Porque, claro, o feed vai ter conteúdo, né, que vai estar sendo alinhado também com pisos e revestimentos, mas, paralelo ao feed, ele está falando nos stories também sobre o mesmo assunto do feed, que são sobre pisos e revestimentos. Na segunda-feira, a gente vai fazer um informativo, fazer uma frase para começar a semana. Terça-feira vamos falar sobre pintura e material de apoio. Então, 9 horas, eu vou falar sobre as novidades e tendência do mercado de pintura. Às 12 horas, fazer um teste, porque por que a gente coloca sempre o movimento de caixa de pergunta, de teste, no horário das 12? Porque a hora que o pessoal para, né, que está almoçando, que está ali olhando os stories, então, quem gosta de interagir vai acabar apertando ali o botão para poder interagir. E essa interação vai levar ao quê? Alcance a aumentar, né, o engajamento também, número de clique, e aí vai. Então, eu mando para o cliente toda essa sequência. Eu já mando para ele mais ou menos o que é que ele vai precisar falar para ter um norte, para ter tipo uma direção, né? Para não ficar perdido. Eu vou fazer stories, mas stories do quê? Não, já está lá. Tem muitos dele que imprime esse roteiro e já deixa próximo, visível, porque, poxa, vou... Claro, eles não conseguem fazer na hora, 9 horas em ponto, mas ele pode fazer um pouco antes, um pouco depois, mas pelo menos ele já tem o conteúdo que ele precisa falar, principalmente para negócios locais que têm produtos. Isso aqui é essencial para quem tem produtos, porque eles precisam aparecer muito nos stories, mas de forma estratégica. Isso aqui é uma estratégia. Então, aqui, quarta-feira, pintura e material de apoio. Então, a gente vai falar sobre abertura de caixas com os produtos novos que chegaram. Porque sempre chega um produto novo na quarta-feira ou na terça. Então, a gente já sabe que 9 horas vai ser mostrando isso. Às 12 horas, escolhendo os produtos, explicar para que serve. E, por último, falar o valor do produto e como faz para comprar. E às 15 horas, compartilhar uma foto do produto, como é feito o envio, ou está enviando para algum cliente. Esse aqui é um roteiro de stories. Deu para entender, Ulisses? Posso passar para o próximo? Pode passar, sim. Pode passar, deu para entender. Pronto. Próximo roteiro que eu já fiz para um cliente também foi para, tanto na época, esse aqui é um pouco mais antigo, mas ele continua sendo atual, porque segue aqui uma sequência que era para uma cliente que fazia para o IGTV, né? Extinto IGTV, e também serve para o YouTube, né? A gente começa falando de conteúdo, aqui é mais de serviço, né? Ela vai falar um pouco do conteúdo dela voltado para o serviço que ela presta. Então, ela vai seguir um script para o vídeo, que é falar quem é ela, falar qual é o objetivo do vídeo e para quem esse público é destinado. Então, isso aqui são a primeira parte do vídeo. Então, eu digo para ela, olha, você vai falar, olá, eu sou fulano de tal, atual, tal, no grupo tal, e nos próximos minutos eu vou te ensinar como... Aí ela fala, né? Isso aqui é o começo do vídeo. Então, eu passo para ela o passo a passo de como é. Por que eu não mando o roteiro? Porque a maioria dessas pessoas com quem eu desenvolvi esse tipo de roteiros, eles têm muito conteúdo, eles só precisam saber como começar. Eles só querem saber, tipo assim, pronto, como é que eu começo, como é que eu termino. Pronto, eles só querem saber isso, porque eles têm muito conteúdo e eles querem ficar à vontade, não quer ficar engessado em um roteiro fixo. Então, por isso, eu deixo só esse começo e o final.
No final, eu peço para ela colocar aqui quais são as principais conclusões do vídeo. Esse vídeo é a chave para você que quer tal. Né? Então, a gente também coloca um exemplo para finalizar o vídeo. Agora que você já sabe, não perca tempo, chama aqui no direct e vamos te orientar. Então, a gente dá um passo a passo de como ela deve fazer o vídeo, começo, meio e fim, de novo. Alguém perguntou aqui, eu estou vendo qual é a diferença de um roteiro para um script. Eu não vejo muita diferença entre roteiro e script, talvez seja mais pelo nome, mas a função é a mesma, orientar, né? Dar um norte, de fato trazer para a pessoa que vai usar uma direção, para ela não ficar sem saber o que falar e tendo que regravar porque está se perdendo e a ideia não está fechada. Isso aqui é uma orientação para uma ideia, formação de ideia. Um comentário sobre isso daí, ou Camila, para a Patrícia, com relação ao roteiro e script, não existe necessariamente uma diferença, mas o que você pode fazer com os seus clientes, que muitas vezes a gente faz isso também aqui com a Anatex. A gente manda muitas vezes para ela um roteiro em tópicos, então eu não falo exatamente o que a Ana precisa falar, por exemplo, eu não falo, você tem que dizer, Ana, oi, eu sou a Anatex, não passo o script, que é o que ela precisa falar palavra por palavra, mas eu passo tópicos. Se apresentar, falar disso, falar daquilo, então eu passo um roteiro com vários tópicos que é do que ela precisa falar, mas eu não passo necessariamente um script que ela precisa, não passo a copy que ela precisa falar exatamente palavra por palavra. Então, talvez a diferença esteja um pouco nisso daí, mas são basicamente as mesmas coisas. Vai também do que o seu cliente fica mais confortável. Tem cliente que não consegue ler script, né, Camila? Ele não consegue ler exatamente o que está escrito, então ele vai se embananar mais do que se você der só tópicos para ele e ele desenvolver com base na ideia que você está passando. Então, muitas vezes é mais fácil você dar tópicos e falar, fala disso, se apresenta, aqui você fala isso, que a pessoa vai batendo o olho ali, vai lembrando do que precisa falar, mas não necessariamente tem um script falando palavra por palavra que a pessoa pode se embananar um pouquinho mais ali e ficar muito robótico, porque vai ficar tentando ler, né, Camilo, o que está escrito.